Oi pessoal, tudo bem? Provavelmente você já ouviu falar em pneumotórax, mas o que é um pneumotórax afinal? Meu nome é Daniel Pinheiro e hoje a gente vai definir isso. O que é um pneumotórax? Existem alguns conceitos que a gente aprende na faculdade, algumas matérias, algumas disciplinas que a gente perde ao longo do tempo, a gente esquece, a gente deixa para lá, e a anatomia pode ser uma delas, porque a gente aprende logo no início da faculdade, com volume grande de matéria, volume grande de conteúdo, acaba que a gente deixa isso para lá de verdade, né? Principalmente porque é muito no início da faculdade. Mas se a gente não souber anatomia, a gente não vai saber a fisiologia, a gente não vai saber a patologia, a gente não vai saber propor um tratamento para aquela doença. Então hoje vamos iniciar aqui falando um pouquinho da anatomia das pleuras. Por que a gente forma um pneumotórax? Por que tem alguma coisa alterada ali? Primeira coisa, a gente tem duas pleuras. Uma visceral e uma parietal. E as duas estão em íntimo contato ali, formando entre elas o espaço pleural. A pleura visceral está colada no órgão, colada no pulmão, igual uma casquinha de uva, você não consegue separar as duas. E a pleura parietal está colada na parede torácica, mais externa. Entre elas, o espaço pleural, que é um espaço virtual. Não existe nada ali, a não ser uma mínima quantidade de líquido que serve para lubrificação. Então, qualquer coisa que aparecer no espaço pleural é uma alteração. Se aparecer líquido, a gente pode chamar de derrame pleural. Se esse líquido for sangue, a gente pode chamar aquilo de hemotórax. Se aparecer ar ali, a gente vai chamar de pneumotórax. Então, uma alteração entre as pleuras, uma alteração no espaço pleural, sempre vai ser classificado como patológico, certo? Agora, por que aparece um pneumotórax? De onde veio esse ar? Para aparecer um pneumotórax, o ar tem que ter vindo do pulmão, ponto. E de que lugar do pulmão? De uma ruptura de um alvéolo, de uma ruptura de um bronquíolo, de um brônquio maior e até de uma traqueia, de alguma coisa maior que rompa ali naquela região. E como que isso pode acontecer? Isso pode acontecer de forma espontânea. A pessoa tem bolhas ali dentro do pulmão, ela é uma pessoa com DPOC, ou ela já tem essas bolhas já de nascença, essas bolhas se rompem espontaneamente após algum esforço, uma tosse, alguma coisa assim, que é mais difícil acontecer, ou mais comumente após um trauma. Uma pancada, uma perfuração no pulmão, rompe um alvéolo, rompe um bronquíolo, rompe um brônquio maior, e esse ar acaba vazando ali do pulmão para o espaço pleural, formando um pneumotórax, certo? Qual o problema desse ar vazar ali para o espaço pleural? Qual a ideia da nossa respiração? A gente puxar o ar de fora, que é um ar mais rico em oxigênio, esse ar passar pela traqueia, brônquios, bronquíolos, chegar nos alvéolos, realizar a hematose, troca gasosa com a nossa corrente sanguínea, com os capilares. Então aquele sangue desoxigenado vai se tornar oxigenado para oxigenar todo o nosso corpo, e aquele ar que era oxigenado vai se transformar num ar cheio de gás carbônico, que a gente vai jogar aquilo para fora e repetir isso de novo. Então a gente vai fazer a troca gasosa. Se a gente tiver um alvéolo rompido, na hora que a gente puxar o ar, esse ar cair nesse alvéolo, esse ar vai passar e vai para o espaço pleural. Ele não vai trocar, fazer nenhuma troca gasosa. Então a gente não vai estar respirando nesse alvéolo. Se for muito pequenininho, isso não é um problema. Agora, se for muitos alvéolos, isso pode ser um problema. E esse é somente um dos problemas que um pneumotórax pode causar. Qual é o outro problema? A gente inspira o ar, esse ar escapa para o espaço pleural e fica lá. E começa a se acumular no espaço pleural. Então, aquele espaço que era virtual começa a aparecer como espaço cheio de ar. A nossa cavidade, a nossa parede torácica, ela é rígida. Então, quem é mais fraco ali? O pulmão. Então, quem vai ser comprimido? O pulmão. Então, vai acontecer que nosso pulmão vai começar a não conseguir expandir. O que isso vai causar? Além de dor no paciente, vai causar falta de ar. Tudo bem, ele tem dois pulmões, a gente espera que o problema esteja de um lado só, o outro pulmão vai compensar, então ele vai estar compensando. Mas ele vai começar a sentir uma falta de ar progressiva à medida em que aquele pulmão seja mais comprimido, à medida que as trocas gasosas ficam mais deficientes e à medida que ele tem uma menor reserva funcional no outro pulmão. Entendeu? Então, às vezes, além disso tudo, é um paciente que está sangrando, um paciente que sofreu um trauma, que está estressado, que precisa respirar mais. Então, tudo isso pode fazer com que os sintomas deles, a dispneia que eles estejam sentindo, seja muito maior. E a gente não quer isso. Qual a sequência disso depois?
o ar vai começar a encher o espaço pleural, vai começar a comprimir o pulmão, vai começar a jogar tudo para o outro lado, causando uma pressão aumentada na cavidade torácica. Isso se chama pneumotórax hipertensivo. Isso vai empurrar tudo para o outro lado e causar uma torção nos vasos da base, podendo causar uma parada cardíaca com morte do paciente. Também não queremos, então, de um pneumotórax simples, porque simplesmente está vazando ar ali, vai aumentando a pressão, se transforma num pneumotórax hipertensivo que pode matar o paciente. A gente não quer que chegue nesse ponto. O que mais pode acontecer também? Como que é comum você ter um pneumotórax? Uma facada, um tiro ou alguma coisa que penetre na sua cavidade torácica. Vai até lá e puf, fura o pulmão. Ótimo. Ah, mas se eu furei aqui fora, por que o ar vai se acumular lá dentro? Por que o ar não vai sair para fora? Porque a pele, a gordura que tem, a musculatura, os próprios arcos costais fecham aquela passagem por onde passou o projétil, por onde passou aquele instrumento pontiagudo. Então fecha e não sai o ar aqui para fora. O ar pode até dessecar um pouquinho no subcutâneo, mas ele vai ficar ali dentro do pulmão. Então todo o ar que sai do alvéolo vai ficar no espaço pleural. Ah, mas e se eu tiver um ferimento grande a ponto do ar conseguir sair aqui para fora? A gente vai chamar isso de pneumotórax aberto. O que é um pneumotórax aberto? Vamos pensar junto. Na hora que eu respiro, a pressão negativa do meu tórax puxa o ar para dentro. Eu tenho aqui a resistência das fossas nasais, a resistência de toda a minha traqueia, todos os meus brônquios, fora o tamanho da distância que tem do ar chegar do meu nariz até o meu espaço pleural, ali, até meus alvéolos. Se eu tiver um ferimento aqui, esse espaço é pequenininho, então já tem uma facilidade mais de, na hora que eu criar a pressão negativa, o ar vir de fora e entrar por esse buraco direto no meu espaço pleural. Agora, eu preciso ter um ferimento grande o bastante para o ar preferir entrar por aqui do que entrar por aqui e começar a prejudicar a minha respiração. Qual é esse tamanho? Se esse ferimento tiver 2/3 do tamanho, do diâmetro da minha traqueia, o ar preferencialmente vai entrar por aqui, não vai entrar pela minha traqueia. Por mais que eu faça pressão negativa, eu vou puxar o ar e ele vai entrar aqui, não vai entrar nada por aqui. A gente chama isso de pneumotórax aberto. E isso é uma emergência também, porque o paciente não vai estar realizando troca gasosa. Toda vez que ele fizer uma pressão negativa no tórax, o que vai acontecer? O ar vai entrar e vai ficar ali no espaço pleural, não vai chegar nos alvéolos, não vai passar por toda a nossa rede alveolar e não vai fazer a troca gasosa, entenderam? Então o pneumotórax pode complicar o paciente por compressão, impedindo o pulmão de expandir e também impedindo você de aspirar o ar que vem de fora, de inspirar e de soltar e de realizar a respiração normalmente. Por isso que é uma emergência médica. Sempre que o paciente tem pneumotórax, isso é uma emergência médica, tá? Então precisamos tratar esse paciente imediatamente. E como que a gente vai tratar esse paciente? Retirando o ar ali de dentro de uma maneira eficiente. Em vídeos anteriores eu já expliquei a drenagem de tórax, quando que a gente deve realizar. Esse é um dos motivos, os momentos que a gente deve realizar a drenagem de tórax, e já expliquei o mecanismo de selo d'água. Vocês podem olhar nos vídeos anteriores como funciona, como que a gente vai retirar aquele ar dali com eficiência para impedir que tenham maiores problemas dali para frente. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o mecanismo pelo qual um pneumotórax é formado, o que é um pneumotórax e até como que a gente faz para resolver esse problema. Se você gostou, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.